Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Dentro do conto, nós temos a palavra modernismo, porque o conto visto é um conto que pertence a esse movimento literário. Analisando essa imagem, nós associamos ao quê? Àquilo que é moderno, muito movimento, muitas luzes, uma cidade que não para. E é esse o momento retratado dentro dessa história, dentro desse conto, a cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do Brasil, uma das mais populosas que nós temos, e é algo que não para. Constituintes ficcionais. Você sabe quais são os constituintes ficcionais de um conto? Vamos cada um deles. O primeiro e o mais importante é o narrador. Não existe um conto sem um narrador. Esse narrador, ele pode ser um narrador em terceira pessoa, que está apenas contando a história, ou ele pode estar em primeira pessoa, que é chamado de narrador personagem. Segundo ponto, personagem em si. Toda história tem que ter uma personagem. Uns se destacam mais do que os outros. Eu tenho o protagonista, eu tenho o coadjuvante. Dentro de um conto é essencial que apareçam personagens, mas não muitos. A ideia do conto é trazer uma história mais sintetizada, não tão elaborada como um romance, por exemplo. Terceiro tópico, terceira parte, é o tempo. Quando ocorreu essa história? Esse conto se passou em meia hora, em um dia, uma semana. Cada conto, cada história tem o seu tempo pré-determinado. Quarto, espaço. Extremamente importante dentro de uma história também. Temos que saber em que local essa história ocorre. Ela ocorre dentro de uma escola? Ela ocorre em uma praça? Ela ocorre em uma cidade em específico ou então em um outro país? No conto do Mário de Andrade, o espaço é a cidade de São Paulo. Por isso, vão ser citados praças, vão ser citados nomes de ruas característicos dessa cidade. Quinto ponto é o enredo. E o que é enredo? Enredo é a história em si, sobre o que vai ser contado nesse conto. Qual vai ser essa história? E é através dela que nós vamos descobrir todos os fatos que acontecem com os personagens. O modernismo, o contexto histórico. Nós temos 3 gerações modernistas. Crise de 29, geração de 30, Revolução de 1930, a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Todo esse era o contexto histórico dentro do modernismo no nosso país. Nós temos aqui a imagem da cidade de Hiroshima no ano de 1945, uma das cidades atingidas pela bomba atômica que tantos danos causou à população, na época atingida toda a cidade de Hiroshima e também de Nagasaki. Foi algo que marcou a nossa história. E depois da bomba de Hiroshima, nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial. A linguagem modernista, ela é caracterizada pela coloquialidade, que é o quê? É a linguagem do nosso dia a dia, é a nossa linguagem comum. Ruptura com as normas. Eu não vou mais ter aquela preocupação de uma escrita bem perfeita, de um texto bem escrito. A preocupação é fazer com que o leitor se identifique, com que o leitor queira, se interesse pela leitura. A preocupação maior era essa. Verossimilhança, ou seja, fazer com que nós, pessoas, nos identifiquemos com as personagens, com que a gente veja as situações que acontecem no livro e entenda que sim, isso também pode acontecer nas nossas vidas. A imagem que vocês têm aqui são de alguns modernistas no ano de 1922, que fizeram um sucesso dentro da nossa literatura. Conto 1º de Maio, com um personagem reificado, ingenuidade e expectativas dentro do seu trabalho, frustração, porque ele esperava que algo acontecesse e infelizmente isso não aconteceu,
dentro da leitura e os efeitos de sentido. Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!